Bom dia a todos, eu sou o professor Johnny e hoje nós vamos tratar de um assunto da lição 11 de 24 de maio de 2021 da Revista da Escola Dominical, CPAD, compromissados com a evangelização. Isso aí é uma coisa que está no coração de Deus, que é falar e divulgar aquilo que está dentro da nossa responsabilidade, anunciar Cristo ao perdido, ao pecador. Todo cristão que se diz ser cristão e não tem esse interesse, esse desejo de pregar o Evangelho de Cristo, essa pessoa fica meio ou totalmente fora do objetivo de ser cristão. Porque devemos anunciar Cristo, porque essa é a nossa missão. Aqui na introdução diz o seguinte: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor. Então, aí está uma grande questão. A igreja é a única agência que pode falar sobre o reino de Deus. Então, sobre falar o reino de Deus é uma coisa totalmente interessante, porque algumas pessoas estão confundindo. Quando se fala em igreja, a igreja é a única agência do reino de Deus, cada pessoa parte para um pensamento de que a igreja onde ela faz parte, essa é a agência única que pode falar sobre a salvação. E aí, o que acontece? O que acontece, as pessoas estão confundindo igreja como organização e igreja como organismo. Se eu prego o evangelho do Senhor a uma pessoa, claro que eu tenho que pregar o evangelho para aquela pessoa e tenho que falar de Cristo para ela. Independente de qual denominação ela vai querer fazer parte. Então eu faço parte da Assembleia de Deus, eu sou presbítero na Assembleia de Deus e professor de teologia. Ok. Eu prego e digo, olha, agora você vai lá para a Assembleia de Deus, porque lá prega a verdade, lá prega a doutrina. Isso não isso não é evangelização no sentido como os irmãos lá de Atos pregavam. Eles pregavam a Cristo. Eles não pregavam a placa da igreja. Que aí a pessoa passa a pregar, hoje em dia, passa a pregar a pessoa se converte e a pessoa já é direcionada, ó, vá para a minha igreja. Não, irmão, isso não. Se a pessoa quiser ir para a sua igreja, vai, amém. Se ele não quiser, não vai. Ele tem que aceitar Cristo. Se ele quiser ficar na quadrangular, amém. Se ele quiser ficar na Deus é Amor, amém. Na congregação cristã, seja lá o que for, ele tem que aceitar Cristo. Agora, eu chegar para uma pessoa e querer afirmar que a igreja, a placa da minha igreja é a verdadeira, é bom não se arriscar, porque a maioria das igrejas atuais, elas estão tão fora do verdadeiro evangelho no que diz respeito à igreja de Atos, que eu não me atrevo a colocar a mão no fogo por nenhuma denominação. Porque somos humanos, estamos sujeitos a falhas. A igreja do Senhor, que é eu e você e as pessoas que compõem um grupo de pessoas fiéis ao Senhor, é uma coisa. Essa é a verdadeira igreja, que vamos pregando o evangelho. A placa da minha igreja não é exatamente a igreja que Jesus falou, que as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja. Essa igreja não é a Assembleia de Deus, essa igreja não é quadrangular, essa igreja aí não é a Deus é Amor e nem Congregação Cristã no Brasil, não é. Porém, eu devo reconhecer que a igreja do Senhor, ela está em vários lugares. A igreja do Senhor está na Assembleia, está na Deus é Amor, está na Congregação Cristã, está na quadrangular e assim por diante. Porque Deus olha do céu, ele vê a igreja invisível, aquela que vai subir. E não a igreja visível, aquela que eu posso ver quando estou na reunião entre os irmãos. Então, essa igreja
invisível, essa igreja fiel que vai subir, ela é sim a igreja principal e ela pode ser chamada de igreja agência do reino de Deus. E não a placa da minha igreja e achando que eu estou no céu por estar em tal denominação. Isso está sendo um erro muito grande em relação a esse pensamento. Pregue o reino do Senhor. Jesus falou que você é o sal da terra. Você é o sal da terra. O que é que o sal faz? Provoca a sede. Ok, provoca a sede. Quem é a água da vida? Jesus. Você é o sal, provoca a sede no pecador pela água viva, que é Jesus Cristo. A tua missão é essa. Qual é a tua missão na terra como cristão? Você só está aqui para fazer duas coisas. Servir ao Senhor com fidelidade e esperar sua volta. Somente isso. Claro que outros estão aqui para servir, para enriquecer, para humilhar, para se exaltar, para ser melhor do que os outros. E o arrebatamento do Senhor, eles nem tocam mais nesse assunto. Mas quem é o verdadeiro servo do Senhor, ele está aqui por dois motivos. Para servir ao Senhor, pregando o Evangelho, e aí o segundo objetivo é esperar a sua volta, quando ele voltar e vier buscar os seus fiéis. Se você acrescentar algo mais aí em relação ao orgulho, títulos e posições, aí é uma questão de escolha sua, mas a nossa escolha tem que ser, nosso pensamento tem que ser esse. Tópico 1, evangelização como prioridade. Evangelização como prioridade. Olha, isso aí é importante e muito sério. O evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e a morte aos que rejeitam. Ok, então a pessoa tem uma escolha a fazer. A prioridade é a evangelização. Essa é a prioridade. Se existe uma outra prioridade, está errado. Se eu, como líder, a minha prioridade é fazer um templo de tal forma que as pessoas venham ficar admiradas com o meu trabalho, já fugiu da prioridade, que é a evangelização. Ai, irmão, mas eu também estou evangelizando aqui um templo muito grande, muito bonito. Até os ímpios vão ficar admirados. Quem pensa assim não está no mesmo pensamento da igreja de Atos. Que não havia neles esse espírito de mostrar grandeza em si. Mas eles queriam toda a grandeza, todo o olhar para Cristo, direcionado a Cristo. Se você faz algo que você acredita que aquilo vai chamar a atenção, claro que você vai atribuir a Deus, porque a maioria dos líderes que são não honestos, eles não vão dizer, olhem para mim, que ele não é bobo, porque o povo percebe e vai todo mundo embora. Ele fala, eu estou fazendo isso para Cristo. Mas claro que está tudo centralizado nele. Porque automaticamente quem fez foi ele. Ainda que ele diga, foi para Cristo, mas aí todo mundo quando for comentar, olha, tal, o presbítero Johnny, o professor Johnny fez isso, vai sempre ser direcionado para mim. Por quê? Porque hoje em dia a centralização no homem é muito forte. Até as programações que se faz na igreja é para as pessoas. Até o horário que nós estipulamos para não cansar os irmãos é para as pessoas. Tudo centralizado no homem, não centralizado em Cristo. Nenhum líder faz uma programação pensando em Cristo, vai pensar nas pessoas, nos que estão ali, e assim por diante. E isso aí tem tirado a prioridade, que era a evangelização. Né? E isso aí a gente tem que pensar um pouco, porque evangelização é a transmissão do evangelho. E isso você tem que fazer. Se essa é a grande questão na sua vida. Porque se há outras prioridades, aí é uma escolha pessoal sua. Mas aqui a prioridade é a evangelização. Pregar o evangelho, pregar Cristo. Não pregue a placa de igreja. Esqueça isso. Esqueça a placa de igreja. Pregue a Cristo. Se ele quiser ir para a sua igreja, amém. Se não quiser ir para outra igreja, que vá em paz e se mantenha fiel ao Senhor. O que vai salvar
É o nome de Jesus, não é a placa da minha igreja, como muitas pessoas querem colocar aí como a sua igreja, a sua placa da igreja, como o único meio de salvação. Que as outras igrejas estão todas erradas, estão todas sem doutrinas, e essa aqui minha está tendo a palavra, e tudo aquelas conversas que só cansa e não traz nenhuma coisa que nos edifica. Subtópico 1, Evangelho. A palavra vem de duas palavras gregas, advérbio de bem, e angelia, que significa mensagem, notícia e novas. Assim a palavra, aí eu lendo aqui no português, ficaria euangelion, ou angelia, mas só que no grego, como não tem é tudo gué, podia ser eugelia, porque essa é a pronúncia no grego, Getsemane, mas quando você fala no grego é Getsemane ou Getsemane, tanto é no Ge. Então, você lê sobre angelologia, angelo. Então, no português seria ser, já no grego seria angelos, porque, como eu falei para vocês, o G, ele sempre vem com um som forte. Não é Gé, é sempre Gué. Gnoses, né? Ginoses. É por aí. Então, essa palavra evangelho quer dizer boas notícias. Até muitas pessoas dizem que essa palavra evangelho teve muita origem, não exatamente em relação às boas novas de Cristo. Ela teve uma origem além, quando o primeiro imperador havia nascido, aí foi comunicado ao povo que o imperador romano, o primeiro imperador romano havia nascido, e aí isso seria uma boa notícia para aquele povo. E aí mais tarde os cristãos fizeram uso dessa palavra para dizer as boas notícias do Evangelho. Mas você já sabe que a origem dela, em relação assim, dentro do grego, era em relação ao nascimento daquele primeiro imperador romano. E aí os cristãos mais tarde pegaram essa palavra para si, como se fosse o anúncio do Evangelho. Então quando falamos da notícia do bom Evangelho, aqui na revista, aqui continuando no tópico 1, só por meio do Evangelho que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Se você prega o Evangelho, a boa notícia, você vai falar sobre quem? Jesus. Essa deve ser a intenção, falar sobre Jesus. E aí, quem vai fazer a obra da pessoa entender e depois compreender é o Espírito Santo. Você não vai salvar ninguém aí fora. Você foi chamado simplesmente para pregar. Pregue, 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 anuncie, anuncie, anuncie. Quem vai tocar, quem vai fazer a pessoa aceitar a Jesus Cristo é o Espírito Santo. Você não tem poder de salvar ninguém, mas você tem essa oportunidade de se pregar o Evangelho. Subtópico 2. O único Salvador do mundo. Quem é o único Salvador do mundo? Eu não tenho nenhuma dúvida. É Jesus Cristo. Não existe nenhum outro meio de salvação além de Jesus Cristo. Não é placa de igreja nenhuma. Tem umas igrejas aí que fala que elas são um meio de salvação. Tudo bobagem. O meio de salvação só é em Jesus Cristo. Fora dele não há salvação. E o terceiro tópico fala uma agência legítima. Uma agência legítima. Espero que quando eu ler aqui ele não coloque nenhuma denominação, porque eu não sou engessado e nem domesticado. Falou bobagem, eu falo que olha, isso aqui não tem nada a ver e a gente continua a conversa. Então, uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, carregada de anunciar essas boas novas de salvação. Aí tem uma parte que eu grifei. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de alma. Ou seja, na igreja apostólica, no livro de Atos, eles eram verdadeiros ganhadores de alma. Por quê? Porque o único pensamento era esse, pregar Cristo, anunciar Cristo. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando anunciamos Cristo nos dias de hoje, o que acontece?
anunciamos, as pessoas vêm, aceitam a Cristo, se batizam nas águas, recebem um cartão de membro, ou seja, Assembleia, Deus é Amor, Batista, qualquer outra igreja aí ele passa a ser membro daquela igreja e ele passa a fazer parte da família de Deus. Ele passa a ser considerado já um cristão. Mas é interessante que na igreja primitiva não era assim. A pessoa não era considerada verdadeiramente um cristão quando aceitava Cristo. Não. Nem quando ela era batizada. Também não era. Sabe quando um cristão começava a classificar o outro cristão como um cristão realmente genuíno, um cristão verdadeiro na igreja primitiva? Quando ele passava a ser um cristão reprodutivo. Isso é interessante, né? Aí ele passava a ser aquele que, uma vez que conhece a verdade, passa a anunciar essa verdade e passa a fazer discípulos. Um cristão reprodutivo na igreja primitiva era considerado um cristão verdadeiro. Um cristão que só aceitava e se batizava, mas não tinha esse pensamento de se levar, de anunciar Cristo, não era considerado por eles, um verdadeiro cristão. Para nós é fácil. Só basta você aceitar Jesus, se batizar nas águas e dar seu dízimo, você agora já é um cristão da Assembleia de Deus, da Batista, qualquer outra igreja aí. Mas na igreja primitiva não tinha nada disso. Só quando você passava a ser um ganhador de almas. Um discípulo que fazia discípulo. Aí sim, aí você passava a ser um verdadeiro cristão. Só que nos nossos dias isso aí mudou. E as pessoas querem entender assim. E todos aqueles que lá a igreja primitiva iam pregar o evangelho, alguma coisa em relação a milagres acompanhava essas pessoas. E uma coisa que hoje em dia, em nossos dias, dificilmente acontece. E quando acontece, a gente fica sabendo depois que era tudo fraude. Aquela pessoa que havia levantado a cadeira de roda nunca foi dele, nunca foi paralítico, e aí vem um escândalo, vem o descrédito dos ímpios em relação à mensagem de Cristo, que a mensagem de Cristo realmente cura. Tópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Para salvar todos os seres humanos. Esse o pensamento que nós cremos, segundo a palavra do Senhor. Existem outros pensadores, que nós vamos ler daqui a pouco, que não crê que Jesus morreu por todos. A salvação não é para todos. Esse é um outro pensamento. Mas vamos aqui. Tópico 1. A nossa teologia. Segundo o autor aqui, ele fala que a nossa teologia é pentecostal, ok? E que a base nossa de interpretação está nessa questão de nós sermos pentecostais. E aí ele até fala que as revistas publicadas desde 1930, nós não trazemos nenhum personagem da Reforma como sendo uma referência para que possa nos conduzir, porque nossos pioneiros foram as pessoas que trouxeram essas instruções e aquela conversa. Claro que eu vou ser sincero para vocês, nós podemos até dizer que os pioneiros vieram e trazeram esse ensinamento, mas isso é conversa fiada. A gente que nós mais consultamos são os grandes teólogos da antiguidade, muito antes da Assembleia de Deus existir, muito antes do que toda essa igreja existia, os pais da igreja, todos aqueles homens desde antes e depois da Idade Média existiram. A gente sempre está consultando essas pessoas em assuntos teológicos, assuntos que têm uma solidez no que diz respeito ao entendimento teológico de assuntos complexos, e dizer que é nosso pioneiro de 1910 é muita limitação. Eu não tem nada a ver, se o autor ele segue esse pensamento, é ele, mas eu não sigo esse pensamento. Embora eu seja da Assembleia de Deus, eu, para falar a verdade, eu não tenho nenhum dos pioneiros da Assembleia de Deus como referência de pesquisa teológica minha. Eu pesquiso outras pessoas que eu considero que realmente eram verdadeiros teólogos.
Eu não preciso de um teólogo profissional, eu preciso de uma teologia profissional. Essa é a grande verdade. Então, existem pessoas muito bem antes da Assembleia de Deus, que eram muito mais bem colocadas na sua referência. Mas fique em paz, se você quiser só consultar os pioneiros da sua igreja, amém. Isso é uma escolha sua, não é a minha. Tópico 2. Por quem Jesus morreu? Essa é uma questão bem interessante, porque aí ele divide aqui em 2 subtópicos. Por quem Jesus morreu, aí a letrinha A fala expiação limitada, e B, expiação ilimitada. Então, a palavra está dizendo, limitada é aquilo que tem um limite. Ilimitada é aquilo que não tem um limite. Isso aí está bem lógico, né? Não há quem não possa entender isso aqui. Agora, eu só não consigo entender por que a expressão é ilimitada ou limitada. Aqui antes que eu falei para vocês que toda a consulta que o autor diz que faz está muito relacionada aos pioneiros e que nós não consultamos as pessoas como referências antes da Assembleia de Deus, só os pioneiros, porque nossa teologia é pentecostal. Ok. Só que aqui, em vez de colocar expiação ilimitada, expiação limitada, por que não fala logo? Que aqui está claramente falando que a expiação limitada é calvinista e expiação ilimitada é arminiano. E Armínio viveu muito antes da Assembleia de Deus. Não está usando uma referência? Embora ele tenha usado a palavra do Senhor, mas se usa muito ele como uma situação de que a salvação é para todos. Os arminianos, muito antes do surgimento da Assembleia de Deus, de qualquer outra igreja aqui, já se falava acerca disso aqui. Né? Então essa questão é bem clara. É bem clara no que diz respeito aos 2 pensamentos. Agora aqui botou expiação limitada e expiação limitada. Não, ele deveria ser sincero. Bota aqui, ó, pensamento calvinista e pensamento arminiano. E aí ficaria claro para nós. Não foi os pioneiros da Assembleia de Deus que definiram esses 2 pensamentos, ilimitado ou limitado, não. Vem de muito tempo. Calvino e Armínio. Arminiano e calvinista. Eu continuo sendo não de 2 polos. Porque assim, a gente tem que entender uma coisa. Calvinista é um polo e arminiano é outro polo. Para você ser polêmico em relação a isso, você tem que escolher qual dos polos você quer ser. Ou você quer ser dos arminianos ou você quer ser dos calvinistas. No meu caso, assim, como eu não quero me meter nessa briga, eu quero ser centralizado. Não quero pegar minha chave hermenêutica nem nos arminianos nem nos calvinistas. Minha chave hermenêutica está em Cristo. Se Cristo fala e diz claramente que ele morreu por todos e a salvação é para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pertence à vida eterna. Então, eu quero crer, segundo o que está escrito lá. Se alguém disser que a minha interpretação não condiz e que realmente umas pessoas nasceram para ser salvas, outras para morrerem, é o seu pensamento. Que a vontade soberana de Deus, isso daí é claro. Agora, é uma briga que nunca mais findar. Então eu não sou nem arminiano nem calvinista, eu sou centralizado em Cristo. E aí, se as pessoas insistirem e acharem que as pessoas vão realmente estar vivendo aqui, mas já estão predestinadas a se perderem, aí aqui nesse meu livro aqui, o que você precisa saber para responder com sabedoria, temas teológicos, esse livro aqui você pode adquirir no Clube dos Autores ou no Livrorama. Eu vou deixar o link aqui. Se você quiser comprar esse livro, é muito bom. Compre, depois vê. Então você pode entrar lá e eu coloquei lá pelo menos umas 30
páginas para você ler, uns 3 para ver se bate com aquilo com que você quer. Então eu escrevi o seguinte aqui, sobre as pessoas que insistem, que devem entender que existe a predestinação. Então, quem crê na predestinação invalida a perseverança. Ok, olha que legal. Se uma vez salvo, a pessoa está salva para sempre, então o crente não tem mais nada a fazer. E a perseverança cristã é apenas figura de retórica. Se uma vez salvo, salvo para sempre, para que perseverar? Se já está perdido ou se já está salvo, não. Para que perseverar? Perde todo o sentido dessa questão. Olha, e também aqui, desmente a doutrina da queda. Se a predestinação é um decreto anterior à criação, como alguns predestinistas afirmam, então a queda não existiu de direito. Foi apenas um fato ilustrativo. Se a predestinação se deu após a queda, conforme outros afirmam, aí a queda não tem importância alguma na história da salvação. Então, se realmente a predestinação é uma coisa real, que faz sentido o pecado de Adão e Eva. Se já estava todo mundo predestinado, aquilo ali foi totalmente algo fantasioso. E aqui, Deus não faz exceção de pessoa. Interessante. Se Deus é justo, amoroso, imparcial, por que faria exceção de pessoa antes mesmo de terem nascido, sem lhe dar oportunidade alguma? Aí está alguma coisa. Se Deus não faz exceção de pessoa, por que agora as pessoas, antes de nascer, já estão predestinadas à condenação? Então, se você tem outras coisas muito interessantes e tem mais outras